sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Então, hoje a gente vai fazer análise aqui de vagas de desenvolvedor mobile, que é algo que vocês têm me pedido muito aqui no canal, mas no vídeo de hoje eu não vou estar sozinha, eu trouxe um especialista em mobile para nos ajudar aqui hoje. Então, Rodrigo, te apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, eu sou o Rods, eu tenho um canal chamado Codando TV, que é parceiro junto com o canal da Fernanda. Lá nosso foco é desenvolvimento mobile, então Flutter, nativo Android, tem parte back-end também na parte que foca a parte de mobile e outros assuntos também lá. Então, se você quiser, tiver alguma dúvida, dá um toque lá, que a ideia é a gente conversar bastante aqui sobre as vagas. Boa! Então, galera, se vocês estiverem procurando algum canal aí top para desenvolvimento mobile e vários outros assuntos também, entre no canal lá do Rodrigo, Codando TV, que lá tem muito conteúdo de qualidade, é muito bom mesmo e perfeito aí para quem tá estudando desenvolvimento mobile. Bom, então sem mais enrolações, bora pro vídeo, bora dar uma olhada nessas vagas. Então, galera, a primeira vaga que eu separei aqui pra gente olhar hoje é uma vaga de iOS Developer. Então, vamos dar uma olhada aqui nos requisitos dessa vaga. O primeiro requisito aqui é diferentes dimensões de dispositivo. E eu acho que o que eles quiseram dizer é pra tu saber criar interfaces para diferentes dispositivos, né, Rodrigo? Não sei aqui. Porque no mobile a gente tem uma necessidade muito grande, no iOS não é tanta comparada do Android, mas sim, eles têm também essa necessidade de trabalhar com diferentes tablets e diferentes dispositivos celulares, né? Outros que eu fiquei na dúvida para iOS, de repente, não entendi muito bem o que seria, não sei se foi um Ctrl-C, Ctrl-V do RH ali, mas o outro não sei que seria para iOS não, tá? Mas celular sim, tem diferenças e tablet tem alguns modelos também que acabam sendo usados. Pois é. Aqui para web, normalmente a gente não precisa ter o conhecimento exato, né, de vários dispositivos, a gente só precisa saber criar as regras de responsividade, mas eu imagino aqui que até a questão de saber acessar dados do dispositivo, esse tipo de coisa, acho que influencia também para quem é mobile, né? Tipo, tu saber. Isso na dimensão é porque também tem, esqueci agora, acho que é iPhone, não lembro agora, 8, 9, não lembro, mas ele é muito pequenininho. Tem os iPhones bem minúsculos, então tem que ter essas dimensões de dispositivos. Provavelmente, se for enfatizado nisso, a empresa deve ter vários tipos de clientes para estar lidando de todos os níveis. Eu tô falando do nível de econômico, né? Sim, Então pode ter usuários com celulares bem pequenininhos que eles têm que se preocupar. boa. E isso é muito interessante, até na web a gente se preocupa com isso, mas é com a questão de navegador. Então lá pelo Google Analytics, por exemplo, a gente consegue ver, tipo assim, 90% dos nossos usuários, 30%, enfim, depende, né, do produto, usam Firefox, outros usam Chrome, e aí a gente consegue ver até a versão do Firefox, do Chrome, do Safari que as pessoas usam. E aí tem que se preocupar com isso. Então, bem interessante isso aqui. No mobile é a mesma coisa. Tem duas formas que a pessoa pode fazer isso. Ela pode usar o GA. O GA talvez seja mais para produto. O que a gente acaba utilizando de maneira mais comum são plataformas parecidas como o New Relic, que a gente consegue passar de fato vários dados lá para saber alguma coisa daquele dispositivo. Mas no GA a gente pode pegar o comportamento do usuário. Então a gente pode pegar o modelo dele, a gente pode pegar essas características e saber. E dependendo, se você salvar no mapa lá na Google Analytics, salvar um ID ou algum rastreio que você pode associar com o seu New Relic, você pode até ganhar mais informações e estar evoluindo os processos, tá? Legal. É até a versão do sistema operacional também, acredito, né, que dê para pegar. Sim, sim. Não, isso é ideal. Isso aí, até no mundo do Android, isso é essencial. Assim, tem umas loucuras que a gente mexe com Bluetooth e só dá problema no Android 12. A gente tem que saber que o Android 12 tá com problema, entendeu? E é verdade, tá? Essa realidade é muito triste, cara. Não, eu acredito. Que se acontece até no navegador, tipo assim, acontece com menos frequência, mas tem esses bugs, né, de, por exemplo, CSS, até coisas de JavaScript que navegadores dão suporte, outros não, então a gente tem que estar ligado disso daí. E é tão louco que no Google I.O. eles anunciaram o Android 13. Né? Já tinha lançado documentação. E eles, por exemplo, fazer a busca de ler e escrever no celular. Eu não lembro agora do permission, era write externo, alguma coisa, mas enfim, o nome era Fernanda, eles mudaram o nome para Rodrigo, então tem que ter um if ali, que se for 13, tem que ser Rodrigo, se não é Fernanda, porque se for Fernanda no 13, não vai dar certo. E, puta, é o maior rolê isso aí, velho. Nossa, isso na parte também, na parte de armazenamento, né? Horrível. Aí o segundo requisito aqui é design system, acho que isso aqui é geral, né, para qualquer desenvolvimento de interface. Se tu tá mexendo com interface, se a empresa tem um design system, tu vai ter que ter o conhecimento aqui de como é que funciona, né? Provavelmente vocês colocaram o design system, pode ser que essa empresa já tenha um design system estabelecido
Então eles pedem que a pessoa tenha conhecimento do que é um design system, como utilizar o design system e preservar o design system. Eu acredito que seja mais nessa linha. Sim, sim. Com certeza. Aí depois vem aqui Swift, que é para desenvolver iOS de A fato, né? linguagem também é É. objetivo C, a linguagem do iOS, mas se eles colocaram só Swift, então a galerinha do iOS provavelmente vai olhar ali e vai falar assim, que bom, um projeto mais novo, provavelmente. Massa. Aí depois Vue Code, eu não sei o que isso aqui quer dizer. E o Code eu não lembro ao certo, mas se não falha a memória, é a parte que você utiliza o iKit, se não falha a memória, e usa toda essa parte de desenvolvimento de telas para estar utilizando. Então o Vue Code, se não falha a memória, é como se fosse uma tela que eles montam telas naquela telinha que fica bem fácil para montar. Infelizmente, Android não tem algo parecido, mas não chega nem ao perto disso. Mas eu acredito que seja isso aí, se não falar a memória. Entendi. Aqui na web eu não consegui pensar em nada que possa ser parecido com isso. Aí depois padrões de arquitetura, que MVVM, né? Deve ser o padrão que a Ele empresa colocou um utiliza. C ali que provavelmente também no Android era muito comum ter MVP. Não sei se tu conhece, mas era Sim. MVP, depois foi MVVM, tem o MVI aí por baixo das sombras aí, mas tem o MVVM mais forte, né? No iOS pegou mais, iniciou mais com MVC, então galera que era do iOS mais das antigas trabalhava mais com MVC. Depois foi pro Viper, muitas pessoas que eu conheço depois acabaram indo pro Viper e depois estão indo agora pro MVVM, tá? Agora que eu tô falando nesses anos, né? Então, Sim. então acredito que se a pessoa colocou o C e o MVVM, deve ser mais porque o projeto deve ter coisas MVC e MVVM mesmo, então uma característica do projeto. Interessante. O MVC que é o mais popular na web, né? Quando a gente tá falando, o MVVM não se vê acontecer tanto Sabe assim. o que é MVVM, ô Fê? Mais ou menos, eu conheço só de faculdade. Às vezes só O assim, MVVM estude os padrões. E aí eu estudei e já esqueci. só para resumir, para não estender muito a proposta, o MVP ele é feito de maneira imperativa. Então, o MVP eu chamo a Fernanda chama o Rodrigo. O MVVM ele facilita você trabalhar com maneira mais reativa. Ele tem, no caso, um view model no meio do caminho, que no caso do Android ele é um ciclo de vida maior do que é o ciclo de vida das telas. E as telas têm ciclo de vidas. Então, você consegue trabalhar nisso e essas preocupações, ciclo de vidas e reatividade ficam mais fáceis no MVVM. Agora, toda a camada de domain e data, MVP, MVVM, Viper, não muda tanto, tá? As layers de domínio ali, tá? De data. Boa. Ó, isso aí pra galera que tá estudando pra conseguir sua vaga de mobile, já sabe que tem que dar uma focadinha nesses padrões de arquitetura aí. Aí depois vem aqui boas práticas de desenvolvimento. Isso aqui também acho que é padrão pra qualquer vaga de desenvolvedor que tu estiver olhando, né? Solid, Keys e Dry, que são Aí. não chegam a ser padrões, mas sim boas práticas mesmo. O Solid, dentro do Solid você tem padrões que É, atribuem boas práticas. O Kiss, ok, e o Dry é só uma filosofia aí. don't repeat yourself. Que às vezes na prática, no rock and roll ali, não dá pra às vezes pode falhar, mas é bom a pessoa saber também, né? Exato. Aí depois Git e GitLab também padrão para qualquer desenvolvedor. CI/CD também hoje as empresas têm pedido bastante, né, para tu ter esse conhecimento, mesmo que a empresa tenha um time de infra, um time de DevOps, é interessante o desenvolvedor ter esse conhecimento para também ter uma certa liberdade ali no momento de entregar o teu código e, enfim, fazer o deploy do produto, auxiliar nesse processo. Nessa vaga não ficou muito claro, né? Porque se a pessoa só quer saber se ela sabe o que é um CI/CD, a diferença entre os dois, sabe manipular ou se ela sabe criar. Exato. Porque especificou a vaga, né? Fica meio que aberto, né? Fica meio vago, assim, tu pode tanto ter o conhecimento básico ali, quanto tu saber criar toda uma pipeline de CI/CD, fica meio... E testes unitários também, hoje em dia, tá padrão aí para qualquer vaga de desenvolvedor, mobile, back-end, front-end, enfim, a gente sempre vê pedir testes unitários. Ó, para vocês verem, tá? Antigamente, quando eu era Dev Júnior, nem precisava saber que era teste. Quando eu estava 10 anos atrás. Pleno e sênior já era. Tu tinha que saber. No final do pleno para sênior. Sim. Hoje, quando eu entrevisto as pessoas e tudo mais, pelo menos um júnior eu pergunto, eu acho que tem que ser perguntado se pelo menos a pessoa sabe o que é um teste unitário, se ela já fez um. Então, as coisas parecem que vão. Os requisitos vão se antecipando, né? Sim, tá subindo um pouco o nível, assim, né? A régua tá subindo um pouco. Mas eu achei bem condizente aqui essa vaga, sabe? Tá, os requisitos estão bem condizentes, assim, pelo que eu sei da área de mobile, né? O que tu achou? A única coisa que eu não gostei muito, aí vai o feedback caso a pessoa que dessa empresa veja seu vídeo, é que não ficou claro, né? Se a pessoa ela
júnior, pleno, sênior ou especialista, não importa. É, Apesar que pelas características não ter muitos itens, dá uma sensação que é para júnior pleno, tá? sim. Mas ficou bem vago aí, ficou bem aberto. Então, é mais isso. Acho que especificar melhor ajuda também o candidato a direcionar, e isso é até um conselho que eu dou, sempre nos lugares que eu trabalho, que evitar a fadiga é muito bom, velho. Porque não adianta nada a vaga ser, tu não deixar clara, você tem uma expectativa de sênior, aí tu começa a trazer júnior e pleno e não atende a expectativa. Aí frustra o candidato, e frustra também você, e frustra o tempo e tudo mais, né? Sim, com certeza. Bom, beleza, vamos passar aqui para a próxima vaga então, que é essa aqui da Idwall, que é essa aqui já está especificando, né, que é para pleno, mobile developer. Vamos ver os requisitos dessa vaga aqui. Então, interessante, ó, essa pessoa será desenvolvedora para o SDK Mobile. O SDK Mobile empodera os clientes da Idwall com a nossa tecnologia de visão computacional, detecção facial e de prova de vida. O SDK é um pacote autossuficiente e altamente customizável de funcionalidades onboard inteligente. Legal. Vamos ver. O que é importante dominar aqui? Vamos dar uma olhada. Desenvolvimento em pelo menos uma das tecnologias de desenvolvimento mobile multiplataforma. Ó, esse aqui já não é mais nativo, né? Já estão falando de multiplataforma. Daí vem React Native, Flutter ou Ionic. O que tu acha disso aqui, Rodrigo? Então, para primeiro ponto, tá, gente? Caso você veja esse vídeo e tenha interesse, eu conheço duas pessoas da Idwall. Um é o Cássio, que eu esqueci o nome, e outro é o Luiz Henrique, que ele até grava conteúdo lá no Codando TV, ele é o back-end que grava os vídeos, ele trabalha na Wadwall. Então, se vocês quiserem contato direto, é só falar também com eles. Mas sobre dessa vaga, então, eu fiquei meio confuso com uma coisa. Esse SDK é o SDK de funcionalidade de onboard, então imagino que seja uma SDK de fluxo de tela e tudo mais. Então, provavelmente, se a pessoa não especificou uma linguagem nativa, a chance de ser desenvolvimento híbrido é muito grande, né? A Ionic, eu vou te falar que eu não gostei, eu já fui da galera que tentou estudar uma época a Ionic, quando era uns bons anos atrás, eu acho bem ruim. Então, pô, se você gosta, peço desculpa, mas é ruim. O React Native não tem muita experiência, e o Flutter já consigo dar meus 2 bons centavos aí. É o que mais está tendenciando o mercado tá utilizando, né? Até por estar ficando um pouco mais estável já nesses últimos anos, já estável há muito tempo, né? Para ninguém se sentir, meu Deus, já é estável há 2 anos, tudo bem. Mas falando já está mais estável no mercado, já está mais consolidado algumas coisas. Então acredito que a pessoa tenha a intenção de pelo menos tentar otimizar, e talvez a empresa também pode estar com retenção de custos, né? Não sei se ele passou por um layoff ou não. Mas se a pessoa já está pensando num Flutter, ou eles estão sem braço, porque se já tivessem pessoas com características nativas contratadas, provavelmente a manutenção seria nativa. Então, provavelmente deve ter saído pessoas, entrado, ficado um pouco desenvolvedores, enfim. E a pessoa evoluiu com o Flutter, que eu acho que é super correto. E provavelmente eu acho que é nessa linha, tá? Só comentando o que a pessoa pode estar esperando, mas eu não sei especificamente, tá? Sim, sim. Não, mas é interessante trazer essa análise, assim, porque, tipo, às vezes a gente lê a vaga e não analisa a fundo, né, o que aquilo que a empresa tá pedindo para o que tu vai encontrar dentro da empresa. Só que as vagas já te dá pistas, né, do que tu vai encontrar quando tu entrar na empresa. Então, gostei muito aí dessa análise que tu trouxe. E a única contribuição que eu consigo fazer aqui é para React Native mesmo, que eu brinquei um tempinho com a promessa, me prometeram ali que era bem parecido com o React e eu me aventurei, dei uma brincada, mas, assim, não é 100% bem parecido, né? A gente reaproveita ali algumas coisas de lógica, mas mesmo assim tem que ter o conhecimento de mobile. Então eu tentei brincar, mas vi que não era muito pra mim. Aí o próximo requisito aqui é conhecimento de Git, né? Que, de novo, como a gente estava falando antes, padrão para desenvolvedor, tem que ter conhecimento de Git. E até um ponto, tá, gente? Eu preciso saber que é um Merge, um Rebase, um Cherry Pick, um Squash, um Rebase iterativo, um Reflog. Não. Mas minimamente saber trabalhar com Git, fazer um commit, saber que é um commit, adicionar classes, saber o que é um Git flow no seu projeto, seguir as branches, isso vai ser perguntado para qualquer vaga, sendo de júnior para spec. Não importa, tá? O importante aqui é saber trabalhar de forma distribuída, né? Tu saber pegar ali a versão do código, criar a tua ramificação e ir trabalhando e depois fazer esse merge. O básico ali de Git, que é o problema que ele resolve. Aí os comandos mais avançados tu aprende na prática também, aprende sofrendo, assim, resolver conflito, fazer rebase. Isso aí a gente vai aprendendo. Quando o bicho pega, tu dá um jeito, isso aí. Aí o próximo aqui requisito também, como a gente falou antes, está padrão hoje para as vagas, que é conhecimento de testes unitários.
Então, mas aí tá diferente da outra. Na É, outra tava testes unitários e testes integrados, se não falar a memória. Deixa eu até clicar aqui de novo. Tava sim. testes integrados. O teste end-to-end, teste de interface, isso. O teste Teste de interface. end-to-end dá uma sensação aqui que a pessoa tem uma expectativa de estar mexendo com o Appium ou uma outra tecnologia que mexe, que é atribuído para uma tecnologia end-to-end. Por exemplo, lógico, tá, gente? O triângulo dos testes unitários tem umas coisas aí que fica meio que aberta. Tem a base, que é o teste unitário, óbvio, tem os testes integrados, são do meio end-to-end, que é o de cima. Em tese, dependendo da filosofia das pessoas, das especialidades que estão nas empresas, elas utilizam end-to-end com ferramentas mais híbridas, tipo o Appium. Tá? E de integração, que é a do meio, que é a vaga anterior pediu isso, eles utilizam no iOS, não lembro o nome, mas no Android seria o Expresso, que seria, de fato, testar de maneira testar de maneira nativa, digamos assim, ou também teste nativa, mas usar testes de integrado seria o Expresso no Android. Então, provavelmente, se ele colocou end-to-end, também deve ter uma expectativa aí de Appium, alguma coisa do gênero, ou a pessoa está misturando um pouco, que não vejo problema, mas pode ser esse conceito aí também que a pessoa pode estar analisando, tá? Ah, legal. Aí o próximo ponto aqui é refactoring de aplicações e pagamentos de débitos técnicos, fast pace. Isso aqui, então, provavelmente eles têm ali alguma aplicaçãozinha legada que tem bastante débito técnico e que o backlog ali da equipe deve estar cheio de débito técnico para resolver. Por isso que eles colocaram isso daqui. E provavelmente já deve estar migrando para Flutter, provavelmente, vai pegando uma das 3 linguagens que eles deram como desenvolvimento de pelo menos uma das 3. Então, eles devem estar até sugerindo, se é um refactor, já migrar para uma linguagem mais híbrida ali que eles podem estar atendendo ali. Boa, bem analisado. Aí, segundo não, quarto, quinto aqui requisito é boas práticas de desenvolvimento, que a gente também viu ali na outra vaga, e ciclos de desenvolvimento de software. Aqui eles deixam mais aberto, né? Não especificam exatamente quais seriam as boas práticas. Então, aqui mais um conhecimento geral, né? De como é criar um código limpo, organizado, enfim. Não sendo idiota com o amiguinho, já auxílio desenvolvimento de software também, tá? Isso já ajuda bastante também. Então, Boa. E aqui metodologias ágeis, que hoje todas as equipes quase de desenvolvimento estão seguindo, né? E metodologias ágeis, como o Scrum, Kanban também. E aí, depois eles têm aqui uns requisitos que não são obrigatórios, por assim dizer, mas que seria legal se tiver esse conhecimento. E aí vem aqui, ó, coisas mais nativas, como Swift, Objective-C, Kotlin, Java então, mas também. aí entra no mérito que a gente conversou acima. Se eles estão pedindo você saber uma das linguagens, tipo Flutter da vida, e ele falou, não é imprescindível você saber nativo, então essa empresa, caso você queira ver essa vaga, tá, gente? Tem uma tendência de não ser desenvolvimento nativo em diante, tá? Sim. Então, em algum momento, o desenvolvimento nativo tá com uma proposta da empresa de acabar. Então, caso você que trabalha full iOS ou full Android e não se sente confortável ou não acredita ou tanto faz dessas tecnologias, talvez não seja uma vaga para ti, tá? Não, e olha só, ótima análise que tu fez, porque se a gente vier aqui para o último requisito não obrigatório, olha só, experiência com integração com dependências nativas. Aqui de novo, ó, experiência de gestão de dependências nativas para otimizar builds. Então eles têm alguma aplicação nativa mesmo ainda que está precisando de manutenção, mas provavelmente aí estão pensando em, como tu falou, migrar esse nativo pro multiplataforma ali. E igual do end-to-end. Tá ali como na vaga end-to-end, mas como não é imprescindível os testes instrumentados, que é o que eu estava explicando a diferença agora há pouco depois. Aham, interessante. Aqui, experiência com pipeline CI/CD também a gente tinha visto antes. E testes de E tem um ponto que eu segurança acho e tal. legal ali. Então dá para ver que essa vaga, por mais que seja pleno, eles vão puxar um pouquinho mais da pessoa que ainda é pleno. Então talvez seja um pleno com mais experiência essa vaga. Porque tá pedindo coisas bem completas de um ecossistema daquele projeto e também a parte de segurança, que não deve ser pouca, porque eu lembro qual que é o produto da Idle, então eles têm uma preocupação muito grande de reconhecimento, outras coisas aí. Então é uma parte bem forte que normalmente um pleno não vai buscar de imediato saber. Só se ele já tá numa empresa grande, entrou no time de segurança, aprendeu. Não, ninguém, tipo, desculpa, tá, gente, mas eu acho que ninguém sem consciência vai falar assim, nossa, eu vou estudar agora o quê em pleno? Ah, vou estudar segurança porque eu estou afim. Isso eu acho que não rola. Então, acho que é uma pessoa com um pouco mais experiência aí, viu? Boa, bem analisado. Vamos ver se tem aqui salário, porque às vezes aparece nessas vagas. Deixa eu dar um scroll aqui pro final. Ih, peraí que meu PC bugou. Não, não tem salário. Ah, mas tem Aqui. cartão Caju, que nem nunca ouvi falar, mas deve ser legal.
Ah, Caju é legal. O meu namorado tem Caju, é tipo um cartão de benefícios, assim. Dá pra usar na Amazon, dá pra usar no cinema, dá pra usar em Ah, lojas de papelaria, esse tipo de coisa. É bem interessante. tá. Eu já vi o cartão Flash, que é na mesma pegada, então. Puta, da hora. Massa, massa. Ah, mas tem algumas vagas que até colocam, assim, o range de salário, né? Mas essa aqui não tem. Eu Sim. queria dar uma olhada só pra ver. Cara, mas vou dar meus 2 centavos. Eu não sei. Eu tenho até uma ideia do range, mas eu não vou comentar, porque não tenho certeza. Mas eu comento que essa é uma empresa bacana, tá? Pelo menos 2 pessoas. Tem 3 amigos meus lá, pra verdade. O Murilo também foi pra lá, mas enfim. Tem 3 amigos meus que trabalham lá, gostaram muito, então. Gostam muito, no caso, então acho que seria uma boa empresa pra trabalhar lá, tá? Só comentando. Legal. Boa, vamos para a próxima vaga então. Bom, galera, e a próxima vaga que eu peguei aqui pra gente analisar é uma vaga de Senior Developer e é para Flutter também, então multiplataforma e 100% remoto. Vamos dar uma olhada aqui nos requisitos. Então, Já saiu na frente, né, Fernanda? 100% remoto já saiu na frente, vai. já tem uma vantagem, né? A gente tá vendo aí um movimento das empresas querer voltar pro presencial, então aqui a vaga já dizer que vai ser 100% remoto, já ganha uns pontinhos. Você que tá vendo esse vídeo, se candidate nessa vaga, tira um print, guarda esse print com carinho caso você entre, mas enfim. Boa. Então vamos lá. Sólida experiência em desenvolvimento mobile utilizando a plataforma Android e iOS. Acho que por conta de ser multiplataforma, eles falaram dos dois, né? E deve ter um pouco de integração aí também, provavelmente. É uma hipótese, tá? Uhum. Amplos conhecimentos em Flutter, tá? É o que a vaga tá pedindo mesmo, então tem que conhecer. E como é senior, né? Tem que ter um conhecimento É, mais. porque eu imagino que você já tenha. Talvez você trabalhe com o Flutter Engine, né? Que é uma parte de integração com o Flutter, usando o Dart VM. Porque como eles pediram um sólido conhecimento no nativo, e amplos conhecimento em Flutter significa que, mano, você precisa manjar pra caramba do nativo, porque a gente vai estar utilizando o Flutter, então vai ter uma integração, um código antigo refatorando, ou código antigo sensível. Eu acredito que seja nessa linha, tá? Boa. A integração de sistemas via REST API aqui para comunicar com o back-end, eu acredito, né? A mesma coisa que seria num front, por exemplo, um front web. Isso é até requisito para Júnior, tá, gente? Até você que tá Sim. vendo aí, REST é o mínimo, tá? Só para comentar. Sim, boa. Na web também. Com a comunicação, integração com a API REST é o mínimo. Aí testes de interface e teste unitário, mesma coisa que a gente tinha visto antes. E experiência com desenvolvimento e integração com aplicações utilizadas em larga escala, com foco em performance e utilização racional de recursos. Então aqui, conhecimento de escalabilidade, né? Interessante isso aqui. Porque deve ser um produto muito grande, deve ter muito módulo. E um ponto que é legal, que a gente estava falando alguma vaga atrás ali, das tipos de arquiteturas do Android e do iOS, e a gente está vendo todas meio que junto aqui. Então, provavelmente tem um código MVP no Android, provavelmente, que é mais tendencioso o Android, o MVP. Eu acho, não lembro que empresa, para não falar besteira, eu não vou comentar, mas também tinha empresas que utilizam Viper, e tanto no Android e no iOS, mas é mais utilizado no iOS. Então, provavelmente, a pessoa vai estar atendendo um projeto Android, que vai ter MVP, um projeto iOS, que vai ter Viper, e ambos devem ter já migrado um pouquinho para MVVM. Então, para estar utilizando aí com o Flutter. Que no Flutter, não é que a gente não utiliza exatamente MVVM, né? Utiliza outros princípios ali de arquitetura, que é um pouco parecido com o MVVM, pelo menos agora eu utilizo MVVM no Flutter também, mas somado com outras tecnologias, né? Tipo Block, Qubit ou Mobex, que é o que eu particularmente utilizo mais, né? Legal. Boa. Essa vaga aqui eu achei bem de acordo com o que a gente tinha visto antes, né? É. Nada diferente aqui. Eu achei legal que eles foram bem diretos, né? Tipo assim, tem que ter esses conhecimentos aqui e deu, não tem muita encheção aqui. Bom, vamos passar para uma de Android então, que a gente ainda não viu nenhuma vaga de Android. Eu vou abrir essa daqui, Senior Mobile Developer de Android, também 100% remoto. Essa aqui, pelo que eu tô vendo, tem mais requisitos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, primeiro, né, responsabilidades e atribuições que eu não tinha lido nas outras vagas, ó. Desenvolvimento e manutenção de aplicativos, desenvolvimento utilizando metodologias ágeis, também comum para qualquer dev, né? Desenvolvimento de código aplicando boas práticas através de documentação, histórias de usuário e atuar em correções e execuções de teste. Então, responsabilidades aí bem dentro do esperado, né? Para um senior, por exemplo, já até achei poucas responsabilidades, que normalmente tem júnior já que já faz isso daí. Júnior com experiência de 5 anos, né? Exato. Eu sou júnior e eu faço tudo isso daqui, gente. E às vezes mais. Não, mas eu tô brincando que as vagas falam assim, júnior com experiência de pelo menos 2 anos. Porra, não
foda, hein? Não, e às vezes assim, júnior ou assim, pleno em tal tecnologia, né? Tem que ter 6 anos de experiência naquela tecnologia, a tecnologia existe só há 4 anos. Aí quebra as pernas, né? Então vamos lá, e os requisitos técnicos, então. Aqui é desenvolvimento Android nativo, então não é mais multiplataforma. Experiência com Git e Gitflow, também, como a gente já tinha comentado, padrão para desenvolvedor. E amplos conhecimentos em Java e Kotlin. Que já indica que o projeto tem um pouco de código legado ali por causa do Java, que o Kotlin já virou oficial do. Eu já usava Kotlin e a maior galera da comunidade de Android já usava Kotlin antes de ser oficial, pelo menos um ano antes de ser oficial. O oficial agora me fugiu a data, mas com certeza se tem código Java aí, ou porque talvez o time técnico não tentou se aperfeiçoar no decorrer dos anos, aí pode ser um déficit, pode ser questionado na entrevista, ou código legado, que eu acredito que seja a maior parte. Então, tem código legado aí para mexer em Java, provavelmente. Interessante. Aí aqui conhecimento e vivência com RESTful, provavelmente para fazer as integrações também, né? É. Testes de interface e testes unitários, também que a gente já tinha visto. Como colocou teste de interface, eu só tô comentando isso que nas outras eu não vi nenhum comentando, e eu achei esse um pouco mais interessante, que esse já explica um pouco mais características do projeto. Então, testes de interface. Tudo bem, a gente utiliza Expresso, ok. Então, aí tu pode ficar até com uma dúvida, mas embaixo, como ele já fala do Jetpack, ele fala View Model, Room, Live Data, Database Navigation, das duas uma. Ou é um desejo já, então pode ser também quando o RH conversa com a pessoa, por exemplo, quando o RH conversa comigo. Apesar que o projeto que eu trabalho atua tudo com parte nova, mas, enfim, se o projeto é antigo, mas você tem a intenção, você coloca esses requisitos. Então, a pessoa, ou no mínimo, vai entender que ela tem intenção de migrar para isso, ou é o que ela de fato vai encontrar no projeto, tá? Então, isso fica bem claro. O View Model é usado na arquitetura EVVM, então provavelmente vai encontrar uma arquitetura EVVM. Como ele colocou MVP também aí, deve ser o código legado do Java, provavelmente. O Room é na base de dados, Live Data, então ele pelo menos tem uma intenção de trabalhar de maneira um pouco mais reativa, junto com o Databind. Databind também não é mais tão comum, já um pouquinho mais antigo comparado ao resto. E o Navigation também já tem um tempinho, uns seus dois pouquinhos anos. Então, aparentemente é um projeto mais atual da possibilidade ali, mas com bastante indício de legado, tá? Ah, legal. E aí aqui conhecimento em UI customizada. Não entendi muito bem o que eles quiseram dizer com UI customizada. É que provavelmente, por exemplo, eu tenho um botão. Você pode chamar um button do Android. Cria um botão que é esse celular. Tá. Fazer um custom button, você pode. Aí depende do gosto do freguês. Tem gente que herda do botão, tem gente que herda de um frame layout que é como se fosse uma caixa branca ali, uma tela branca, e você faz a pintura, digamos, lá dentro. E esses UI customizadas geralmente estão vinculadas com o Design System. Então, uma das vagas lá em cima, que eu acho que era até de OS, falou Design System. Sim. Se tem Design System na empresa, provavelmente tem muitos. Ou eles utilizaram o Material Design do Google, que também é uma possibilidade de ter coisas prontas. Então, o Design System da empresa é o Material Design da Google e tá elas por elas. Mas, normalmente, as empresas criam seus próprios customs views, que seriam as UI customizadas. Tá? Boa. Aí pra galera que não entendeu, pra quem é de web, eu vou tentar traduzir aqui o que é. Sabe quando a gente tá usando, por exemplo, o input de data time ou o input checkbox padrão do browser, e aí a gente quer customizar, porque lá o nosso UX criou um checkbox diferente, um checkbox bonito, ou um input de seleção de tempo bonito lá, e a gente não quer usar o padrão do browser, aqui é a mesma coisa, a gente pode usar o padrão também do sistema operacional, né, como o Rodrigo estava comentando, o padrão do Android nesse caso, ou tu pode ter os componentes customizados, porque o UX foi lá, criou o design system da empresa, né, não só o UX, toda a equipe, e aí tu vai ter que desenvolver todo o layout, toda a interface, seguindo o layout previsto pelos UX. E aí vai ter essa questão do UI customizado. Eu só tô explicando a analogia que eu tava fazendo aqui na minha cabeça. E aí, legal, aí tem arquitetura nessa vaga. Aí comenta o último item, que tem um ponto pertinente aí, bem abertura aí nesse tópico aí. Boa, então vamos ver aqui. Capacidade de trabalhar em times multidisciplinares e de se comunicar claramente com times de desenvolvimento, design, marketing, produtos. Tirando o óbvio, o que significa talvez nas entrelinhas, tá? Nas outras vagas, até de sênior, não tinha deixando claro isso. Se tá deixando claro isso, é porque provavelmente esse cargo exige que a pessoa tenha uma maior comunicação. Então a soft skill vai ter que ir um pouquinho mais enaltecida ali. Boa.
Isso já é uma tendência, quem tem cargos sêniors e specs terem que ter um diálogo melhor, uma desenvoltura um pouco melhor, às vezes até ser um pouco mais cordial ali, porque você vai estar lidando com gestão, produto e outros setores. Não é obrigatório, porque às vezes tem sênior que é muito bom, e todo sênior é bom, que tanto sabendo técnico quanto não está sabendo também coisas soft, ambos são bons, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas essa vaga exige um pouco mais disso. Então, se a pessoa ela é muito boa tecnicamente, mas talvez não tenha muita paciência, não sabe muito, talvez, os padrões de design, ou querer puxar, ou não tem muita proatividade, ou talvez seja exigida nesse cargo aí, tá? Só comentando as expectativas alinhadas, provavelmente. Boa. E comentando um pouquinho sobre essa questão aqui de times multidisciplinares, para quem não sabe o que que é, né? Aí tem sido Tá. uma tendência nas grandes empresas adotarem esse tipo de equipe, que é uma equipe antes, né? Era bem comum tu ter só equipe de desenvolvimento, onde tinha só pessoas técnicas, e aí tinha equipe de desenvolvimento e se comunicava com o time de negócios, por exemplo. Então, tinha essa comunicação, mas eles não faziam parte da mesma equipe. Tá? Eram equipes diferentes. Então, o time de devs atuava, quando precisava, se comunicava com negócios, mas aí voltava ali pro seu time de devs e continuava atuando. Quando eles falam em times multidisciplinares, provavelmente vai ter alguém de marketing, alguém de produto que faz parte do time. Então, participa das dailies, participa das reuniões, tá? Ali ativamente junto ao time. Isso que quer dizer times multidisciplinares. E por que as empresas têm adotado isso? Porque aí tu quebra essa barreira e esses problemas de comunicação. Quando tu tem alguém ali diariamente atuando junto com o time, tu consegue ter as duas visões, a visão técnica e a visão de produtos, de marketing, de design, enfim, dependendo de onde for a área da pessoa, andando juntos, né? Diariamente, aí tu consegue ter aí uma comunicação melhor, bem mais fluida, né? E Sim. aí não ter tantos problemas de expectativas também entre as diferentes áreas. O termo, talvez a interpretação seja dúbia aí, mas o termo que eu ia usar seria atrito. Isso, Teve um atrito. CEO que era do Zap, o atrito não é de treta, tá? Atrito eu tô falando de ficção mesmo. Então, Sim. isso diminui muito essa parte de atrito de comunicação. Lógico, se a empresa é mais densa na parte hierárquica, ainda vai ter coisas que não vão ser resolvidas nesses times multidisciplinares. Mas a tendência é que uma demanda já nasça com um produto no seu time, você já consiga avaliar junto com eles a estimativa, tudo mais, caia no parte de teste, tudo bem. O pessoal de produto já avaliou em paralelo antes do desenvolvimento e antes de refinamento com o X, então já fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tudo junto ali. Então, ajuda bastante também você ter um pouco mais de. Não é confiança a palavra, mas ter um pouco mais de. Esqueci a palavra, mas enfim, ter mais corpo com a demanda que você trabalha. Sim, Que você sim. sabe, tipo, deu problema em produção, pô, mas deu problema, pô, eu sei como que é a demanda, eu sei como que é o X, eu sei como essa parte, então o ecossistema daquela funcionalidade desse time multidisciplinar, você fica mais interagido. Isso também ajuda bastante na manutenção, tá? Boa. Vamos comparar essa vaga aqui de Senior Mobile Developer de Android com essa aqui de Mid Mobile Developer, que é de pleno, né? Vamos comparar os dois requisitos que seriam para trabalhar com a mesma tecnologia, que seria Android nativo, pelo que eu Na mesma entendi, empresa, né? na mesma empresa, só que As expectativas, né? mudando o nível. Vamos ver como é que vai mudar aqui, ó. Olha, pelo que eu tô vendo, os requisitos parecem ter ficado os mesmos, né? A gente foi ver aqui, ó, teste unitário, É aqui tá. porque aí, provavelmente, o que vai acontecer? Na prática, eu tô imaginando, tá? Posso estar equivocado, mas o que vai acontecer? Tá o mesmo. A gente nem vai se repetir, talvez, que tá igualzinho. Não tem nada diferente. Ah, tem as informações adicionais. Ah, não. No outro também tem informação adicional? Tem. Não, né? Mas é da empresa, né? Não é nada de diferencial, né? Isso é as informações da empresa só. Provavelmente, eles estão querendo achar vaga, e se não der pra ser, tudo bem, pleno, e vamos seguindo. Porque isso acontece, às vezes, principalmente vaga de Android, de iOS também. Mas de Android tem mais proximidade, às vezes é difícil achar. Então vale a pena, às vezes, tu pegar um pleno e dar um burst nele até esperar chegar ao sênior perfeito aí pro seu projeto, tá? Boa. Provavelmente é isso. É, deve ser. E também aqui, quando tu te aplicar para essa de pleno, por exemplo, eles devem dar uma aliviada nos requisitos. Então, tu chega lá na entrevista, não conhece tudo, mas como tu te aplicou para pleno, não tem problema, porque aqui eles colocaram os mesmos requisitos de sênior, então Sim. eles devem dar uma aliviada aí nesse momento da entrevista, acredito eu. Ou até no momento do teste técnico, se tiver, né? Bom, galera, e agora a gente selecionou aqui uma vaga de Android Júnior, né? Pra gente dar uma olhada também nos requisitos que estão sendo pedidos aí para quem for júnior. Então a gente já
já deu olhada em vagas de sênior, vagas de pleno. Vamos dar uma olhada agora numa vaga de júnior. Então, vou ler aqui primeiro as responsabilidades, né, dessa vaga. O que a gente vai fazer se entrasse e passasse no processo seletivo dessa empresa. Então, manter e criar novas funcionalidades para os nossos aplicativos Android. Beleza, Padrão. né? Padrão. Colaborar com a equipe de design e produto, visando a melhor experiência em nossos produtos para o usuário final. Isso é uma frase bonita, mas em resumo, dá a sua opinião quando você vê o que eles estão apresentando, é pique isso. Interagir, né? Tipo assim, isso aí é viável, isso aí é inviável, esse tipo de coisa. Exatamente. Aí, colaborar com ideias e sugestões para soluções eficazes e criativas, isso aqui no momento de, tipo assim, vem uma demanda do time de negócios, né? Precisa implementar nova funcionalidade no aplicativo. Tu tem que, né, ajudar ali, colaborar em pensar na solução, para pensar numa solução viável, uma solução que tome menos esforços, enfim, gere menos custos. Então, toda essa discussão aí do time técnico com um time de negócios para pensar, né, em elaborar a solução. Eu vou comentar só um ponto, Fê. Não sei se na web é assim também. Mas quando tem textos subjetivos, que não tem algo certeza escrito ali, né? Colaboraram com ideias e sugestões. Uau! Né? Geralmente, gente, ainda mais para júnior, e eu sempre falo isso para os júniores, não tenha receio. Os sêniores, os specs das empresas, eles têm essa orientação de trabalhar e estimular as pessoas de cargos menores. Sim. Então, se você está como júnior, dá a sua opinião. Então, colaborar com ideias é dar uma opinião. Nenhuma ideia é ideia idiota. Não existe ideia idiota. Alguém fala, que eu já escutei em reuniões, eu tenho uma ideia idiota, mas, cara, não existe isso. Ainda mais no desenvolvimento. Que até a tua ideia pode não ter nada a ver com o contexto, mas pode ajudar a Fernanda a ter um insight, ter outra ideia. Isso acontece, é bem comum. Exato. Quando é subjetivo, ainda mais para júnior, é só tipo, não precisa se posicionar, ser proativo, falar, colocar, blá, blá, não, mas dá o seu ponto de vista, isso é importante, tá? Exato, é só para se fazer presente no time mesmo, né? Tu é mais um integrante no time, então pelo menos colaborar ali, contribuir um pouquinho com as tuas ideias e não ficar calado 100% do tempo. Então é só isso que eles querem. Que eu vou dar uma dica também. Não sei se é o fórum daqui, mas eu vou dar uma dica. Vai dando coisas óbvias, mas vai falando, porque aos pouquinhos, você sendo júnior, você vai ganhando confiança. Porque você vai falar uma tese técnica que você tem na tua cabeça de primeira. Isso vai ser bem difícil. Mas, sei lá, tu falar uma coisa óbvia, que às vezes é óbvio, mas às vezes é bom, você, pra cargo mais alto, falar coisa óbvia me incomoda um pouco. Mas pra cargo menor, acho que é ótimo, tem que ser feito isso, porque ela vai ganhando confiança. Tipo, nossa, esse botão de desligar aqui, ele vai desligar pro usuário mesmo, né? Aí a pessoa fala, por que não? Porque se desligar vai fechar o aplicativo, é essa a intenção? Não, beleza, só pra saber se a gente faz algum tratamento. É óbvio? Mas você vai ganhando confiança aos pouquinhos, tá? Então vai como dica. E o óbvio também precisa ser falado, porque pode ser óbvio pra ti, mas pra outra pessoa, pra alguém de negócios ali, por exemplo, pode não ter ficado tão óbvio. E aí tu reitera aquilo e aí consegue, talvez, resolver futuros problemas que poderiam vir a acontecer. Aí, continuando aqui, auxiliar no desenvolvimento e manutenção de aplicativos Android, que é a mesma coisa, mais ou menos, do que estava lá no primeiro. Desenvolver novas funcionalidades. Não, tem uma diferença só, desculpa te cortar. De boa. É que se auxiliar a manutenção e desenvolvimento, provavelmente, tipo, um é criar novas funcionalidades, e as outras, provavelmente, é corrigir bugs. Sim. Mas é que ele dizia também manter, então pra mim manter da manutenção ao projeto também é... Pode ser, acho que eu me equivoquei. Mas acho que foi isso a intenção deles aqui, em colocar os dois pontos. Que é pra criar novas funcionalidades e corrigir bugs. Aí, desenvolver novas funcionalidades, de novo, resilientes, performáticas, bem escritas e testadas que sigam o direcionamento de produto, bem como padrões técnicos pré-existentes. Então, isso aqui de seguir os padrões técnicos já existentes no projeto é super importante, né? Tu não vai chegar... exatamente, perdão, fala, tu vai falar a mesma coisa que eu vou falar. Tu não vai chegar na empresa e vai querer mudar toda a forma como o produto já tá arquitetado, né? Como já tá o design do código. Não, tu vai seguir esses padrões que já estão estabelecidos. Claro, se tem algum problema, se o código tá bagunçado em alguma parte, a gente levanta a mão, sugere melhorias, né? Pede para puxar aí demandas de débito técnico, mas tu não vai chegar botando o pé na porta e querendo mudar tudo, né? Eu vou dar até uma dica até para cargos mais altos, que também vão querer mudar, eu acho que é legal, eu acho que isso agrega bastante discussão no projeto. Mas primeiro, eu falo isso para mim, eu falo isso para você que tá vendo, para a Fernanda, para qualquer um. Primeiro, se você quer mudar algo, entenda primeiro como que aquela coisa tá antes. Se você quer mudar, porque uma coisa você quer mudar porque você gosta. Isso é difícil.
tá? Para argumentar. Ah, eu quero usar isso aqui. Ah, por quê? Porque eu acho melhor. Puta, é foda. Agora, você entendeu porque estava assim e você quer mudar para melhorar isso, ou porque isso está desatualizado, tem que usar isso, blá, 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 isso tu ganha propriedade. Aí tu muda. E faz, ajuda a fazer o movimento. E quando tem mudança, ainda mais em empresa grande, você não muda. Você faz o movimento de aprendizado com todos para todo mundo convergir numa mudança em conjunto, tá? Só para também dar os 2 centavos sobre nisso. Boa. Aí depois tem aqui, ó, trabalhar próximo ao time de back-end para garantir o alinhamento no design de novas APIs. Isso aí também padrão para quem está trabalhando ali no front, por exemplo, porque tu vai ter que te comunicar com a API, então tu te comunica quase sempre através de JSON e tem que ter definido ali o que tu tem que mandar e o que tu vai receber, né? Aí, Ah, realizar code review. Ah, fala aí. não, só para deixar claro. Esse payload que a Fernanda falou é só os itens que você precisa popular a tela. Então você vai conversar com o back-end. Eu tô falando algo meio óbvio, mas como é júnior, eu tô entendendo que a pessoa talvez não saiba, tá? Sim. Mas, tipo, se meu campo tem. Se minha tela tem 3 campos para visualizar e eu vou buscar os 3 do back-end, você não precisa ter 25 campos que o back-end passa, ainda mais que no mobile isso é meio grave. Você está passando muita informação, vai gastar a banda da pessoa, Sim. dependendo se tua empresa trabalha com chip e esse chip tem plano com as operadoras, você vai aumentar o plano, então é uma preocupação. Então, tendo essa preocupação com o payload, desde o júnior, em saber o que está querendo e utilizar, já ajuda bastante, tá? Boa, boa. Aí, aqui, seguindo realizar code review dos demais integrantes da equipe, reforçando a importância da qualidade das nossas entregas. E olha só, quando tu entra na empresa, é muito comum tu ficar meio acuado, né? Meio com vergonha de fazer code review. Mas aos poucos tu vai te soltando um pouquinho mais, tu vai vendo também como é que os outros integrantes da tua equipe realizam esse code review e tu vai te acostumando e vai pegando o jeito. Então aqui, claro, o júnior não vai ficar lá fazendo super code reviews pedindo pros caras mudar tudo, mas aqui é só pra tu já te acostumar com com esse ciclo, né, de code review e já começar a fazer também, porque a partir do momento tu vai ficar mais com mais experiência dentro da empresa, tu vai crescendo, né, vai ganhando mais responsabilidade, aí pra quem estiver entrando, daí tu vai conseguir fazer esse code review também. Acho interessante a empresa pontuar isso. Sim, eu dou uma outra percepção também quando eu falo para pessoas que estão entrando na empresa ou pessoas que têm um cargo menor de conhecimento, estão aprendendo, Uhum. que o code review ele tem 2 finalidades, ele tem várias finalidades, né? Mas falando em geral aqui, tá? A basicão, tá, gente? Que é revisar o código do amiguinho para saber se tá tudo bem. Então, se eu escrever Fernanda Kipper com um P, ela vai falar assim: ah, Rodrigo, é Fernanda Kipper com 2 P. Aí, pá, beleza. E o segundo é quem está olhando o código entender aquele código. E se você não entendeu se vale para Júnior, pergunta para você também aprender. Você Sim. aprende muito com o code review. Então, se eu fiz um código lá que talvez, sei lá, sênior, só você não entenderia. Acho que não, mas enfim, só você não entenderia. Você é júnior não entendeu? Pergunta, para que serve esse código? Eu não entendi. A pessoa também do outro lado vai ter que ter uma resiliência e te explicar, e eu acho que é bem louvável isso, mas todo mundo cresce, tá? Exato. E não só conhecimento técnico, conhecimento sobre o produto também. Quando tu faz o code review, tu entende ali, tipo assim, a demanda não era tua, mas tu entende as regras de negócio que aquele teu coleguinha aplicou ali, então vai ganhando mais conhecimento sobre o produto. Então eu vejo só vantagens aí em realizar code review. Aí seguindo, dar manutenção em funcionalidades já existentes, mantendo e melhorando o código-fonte, testes e corrigindo bugs, que era o que a gente já tinha Normal. lido ali em cima, é normal. Aí o que esperamos de você? Sólida base e experiência em desenvolvimento Android. Interessante aqui que eles ressaltaram que é sólida base, né? Porque aqui é júnior. Então eles querem que tu tenha a base e não um sólido conhecimento em Android, mas sim conhecer a base. Eu achei foi É, sutil aqui a diferença, mas tem diferença. o, o que seria a base para eles? Mas enfim, É, o que eu tô pensando, pelo menos, vai um ciclo de vida, você teria que saber, fazer um Activity Result, saber que existe um broadcast, utilizar um broadcast receiver que você vai acabar utilizando uma vez ou outra na vida, ou muitas vezes na vida, saber mexer com serviços em background, saber um pouquinho, pelo menos ler o Jetpack Compose para saber que ele existe. a Acho que sintaxe da linguagem acaba sendo a base também. o Kotlin, até de baixo, né? Domínio. O domínio é foda, hein? Júnior não tem domínio, mas tudo bem. É, Mas, isso aqui é. mas tudo bem. É, E aqui também, ó, domínio de princípios e boas práticas também é difícil, né, pra júnior. E é. ainda mais listando várias arquiteturas, não foi só Foi uma todas ali. que a gente falou, tá ligado? É, Mano, e assim, enfim.
tá um pouco exacerbada, que isso é até um ponto que eu não sei se é o fórum também para comentar aqui, mas vou falar rapidinho. Às vezes o que eu vejo, por exemplo, toda empresa que eu trabalho, eu tento falar com o pessoal da RH bem próximo e tentar ver como que tá a vaga. Às vezes o pessoal da vaga fala assim, o que tem no projeto? Aí, sei lá, eu já sei que já passou por isso. Escreve tudo e a RH meio que se vira. Às vezes, tá, gente? A gente reclama muito das vagas, mas também a culpa é nossa, tá? Então, dá uma olhada nas vagas na sua empresa que você está trabalhando e vê se os requisitos faz sentido, porque uma pessoa júnior que tenha bastante base de Android, saiba todos os princípios ali, possa evoluir bem, mas não manja de arquitetura, ela pode se sentir intimidada e não entrar nessa vaga. Então, é até bom dar uma revisada, tá? Porque não faz sentido esse domínio. Boas práticas até vai, mas no resto de arquitetura não faz sentido. Aí eu acho que fica demais para um júnior também. A É. experiência com integração de API REST eu acho tranquilo. O júnior ali que Padrão. está fazendo seus projetos já vai saber fazer isso aqui. No Experiência. máximo, só uma dica, desculpa. Você vai ter que, talvez não o júnior já não saiba disso, talvez pleno, mas a única diferença que você precisa fazer, talvez, é autenticação nessas APIs. Então Ah, tem API sim. pública e autenticação. Se você, sendo júnior, já souber a pública, você já trabalha amanhã na tua empresa, que você vai estar migrando, modo de falar, tá? Então só para você se atentar nessa diferença. Sim. Ah, não, o processo de autenticação acaba sendo um pouquinho mais complicadinho, né? Até dependendo da forma como essa autenticação foi implementada. Tem Sim. autenticações mais simples e outras um pouco mais complicadas de seguir. Aí depois, experiência em versionamento de projetos com Git. Também a gente já tinha falado, é padrão, né? E aqui, experiência prévia para júnior eu acho meio complicado, mas a experiência prévia com trabalho remoto é meio engraçado, né? Esse requisito. Olha, vou te falar que esse aí tu se adapta bem rápido, viu? Isso é tranquilo. Isso é Exato. tranquilo. Aí fica tranquilo, isso aí. Eu acho que aqui eles estão querendo um júnior que já trabalhou, talvez. Então, tipo, É aquele cara que provável. já tem um ano de experiência, ou alguns meses, sei lá, 7, 8 meses de experiência, um ano e Não pegar um meio. cru, né? Não ter a responsabilidade de iniciar do zero, né? Isso. Não é alguém totalmente do zero, alguém que já tem uma basezinha aí com desenvolvimento e já trabalhou em alguma equipe. E aqui uma coisa que eu achei interessante dos benefícios, só que a gente não tinha falado das outras, mas aqui me chamou a atenção foi descontos Dell. Então aqui, ó, quem trabalhar nessa empresa tem desconto na Dell. Interessante. Então, se Legal. comprar algum Mac, Alienware é da Dell, não lembro, acho que não, né? Não, acho que não. Não, não é droga. Não, então esquece. Eu ia falar uma piadinha aqui, mas deixa quieto. Bom, acho que era isso, né, dessa vaga aqui. Tá um pouco, tem algumas coisas aqui, como a gente falou, que eu acho que eles queriam um júnior com já uma experiência, não um júnior 100% Sim. cru. Boa. É legal que o único ruim, talvez porque antes o mercado ele estava mais aquecido, então as pessoas já davam o valor. Ó, Fernanda, é isso aqui. Eu tenho visto, e não é a primeira vez que eu tô vendo, parece que as vagas perderam os valores. Então dá uma sensação que a empresa quer agora escutar você, porque como tá mais difícil conseguir emprego, eu tô com essa sensação, posso estar equivocado. Parece que não vou deixar o salário aberto. Eu vou deixar que você fale para eu saber se eu ajusto. Porque Uhum. imagina, você é júnior e ganha X. E eu falo assim, ó, ô Fernanda, você quer entrar aqui na minha empresa e ganhar X mais 2? Você fala, claro, é o modo de falar, né? Tudo tem um depende, né? Mas sim, parece que eles não estão colocando mais, e não é a primeira que eu tô vendo. Até as do LinkedIn também não tô vendo mais vaga com a parte financeira explicando. Não sei, isso é uma Tá característica. bem raro encontrar vaga agora que abra um pouco aí da faixa salarial. É, Às vezes, normalmente eles vêm com aquela pergunta assim cabulosa, né, na entrevista. Ah, qual a tua é, expectativa de salário? Qual era o teu salário antigo, isso. né? Por que eu comentei isso? Não sei se ficou meio confuso, mas o que eu quero dizer, o valor atrai, né? Sim, sim. Mas como o mercado não está tão aquecido, talvez eles não estão querendo colocar para que não tenha essa necessidade de fazer um bolo e colocar uma cereja, entendeu o que eu quero dizer? Só estão entregando o bolo. Sim, Então, sim. dá essa sensação só. Ó, aqui embaixo a gente vê uma vaga ali, ó. Eu não vou abrir essa vaga, mas só pra comentar, aproveitando, ó. Desenvolvedor Júnior .NET C Sharp, iOS e Android. Meu Deus, uma mistura. Trabalho remoto, só que aqui estimativa de salário 3 mil. Então, que Ah, legal, foi. ele colocou 3 mil. Mas foi a única que a gente viu mesmo.
É. Bom, galera, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que saindo desse vídeo vocês consigam ter uma visão mais clara, né, de como é que tá o mercado para desenvolvedor mobile nos dias de hoje. E lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e se inscrever lá no canal do Codando TV, que tem muito conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento mobile e sobre carreira tech no geral. Então, Rodrigo, dá aí tua última palavrinha pro pessoal. Queria agradecer primeiramente o convite aqui da Fernanda, uma parceira nossa aqui também do Codando TV. Então, se você ficou com alguma dúvida também das vagas, tem mais detalhe que a gente poderia estar entrando, deixa nos comentários aqui no canal da Fernanda, vê se pede mais um quadro, explicando com mais detalhes, a gente faz de novo todo o caso. E caso você queira conversar comigo lá no canal do Codando TV, só dá um toque lá que eu tento te ajudar de alguma forma. E obrigado pelo convite de novo. Valeu demais, Rodrigo. Obrigada pelo teu tempo e até o próximo vídeo, galera. Falou! Valeu!